A história começa mostrando pra gente que 2 milhões de anos no passado, o Rei Demônio matou os deuses e destruiu os pergaminhos sagrados, e depois permitiu que o herói acabasse com a sua vida, e separando os 4 reinos do universo durante a sua morte. E quando ele renasceu, ele mesmo falou para os seus pais que seu nome era Anos, e cresceu para se tornar um homem em apenas uma semana. Mas depois de um tempo ele percebeu que sua existência foi apagada da história, e que ninguém se lembra dele. E no dia dos exames de admissão da academia, uma garota estava caminhando, antes que um rapaz esbarrasse nela, fazendo ela deixar cair a carta que estava segurando. E naquele momento nosso protagonista pegou para ela, vendo que seu nome era Misha. E lá no fundo os pais deles estavam desejando boa sorte. E quando eles começaram a andar em direção à escola, um rapaz idiota chamou ele de otário, por ajudar a garota. Mas o nosso protagonista apenas passou por ele, como se ele nem existisse. Entretanto, Valentão invocou sua chama e gritou para ele não ignorá-lo. Mas com um leve sopro, Anos conseguiu apagar suas chamas. E apenas com o poder de suas palavras ele forçou o rapaz a ficar paralisado e torturou ele mentalmente. E enquanto ele estava dentro do prédio, a primeira fase dos exames finais foi um duelo entre os candidatos. E então, quando chegou a vez de Anos, ele percebeu que seu oponente era o idiota de antes. Entretanto, sua armadura demoníaca bloqueou a habilidade de fala de Anos de ativar dessa vez, e invocou uma das 7 espadas lendárias para amplificar sua capacidade mágica. E assim que a partida começou, o Valentão correu em direção a Anos, mas com um único suspiro, as chamas foram extintas mais uma vez. Então, para fazê-lo se sentir melhor sobre sua vida patética e deprimente, Anos prometeu não fazer um único movimento pelo resto da partida. E o Valentão pensou que ele estava dando desculpas sobre o quão fraco ele era. Mas do nada todos os seus órgãos explodiram, e Anos revelou que esse era o poder de seu batimento cardíaco. As ondas de vibração começaram a esmagar o interior dele, mas ao invés de se render, ele continuou chamando Anos de feio e inútil. E então Anos calou a boca dele com o sapato, e depois de um único estalar de dedos, o idiota foi completamente destruído. Mas Anos não conseguiu terminar o que estava dizendo, então ele decidiu trazer o Valentão de volta dos mortos, perguntando se ele estava pronto para desistir depois de ter morrido. Mas ele se recusa a desistir, e quando Anos matou ele mais uma vez e o reviveu, em um momento o idiota disse que ele era de uma linhagem real, e Anos começou a matá-lo centenas de vezes sem parar, dizendo que ele poderia fazer isso por milhares de anos. Mas antes que ele estalasse os dedos mais uma vez, o idiota se curvou para ele, admitindo que ele foi derrotado. E para a terceira fase do exame, eles começaram a avaliação de conhecimento, e a primeira pergunta foi sobre a identidade do Rei Demônio Fundador. Então, sem pensar 2 vezes, Anos respondeu que ele mesmo era o próprio demônio fundador. E quando o dia terminou, a garota Misha estava esperando por ele do lado de fora da academia, e sendo o atacante que ele é, ele convidou a garota para passar a noite em sua casa, e pegou sua mão, e enquanto ela segurava, Anos ativou sua magia de teletransporte, um dos feitiços proibidos conhecidos pela humanidade, e enquanto jantava, sua mãe estava preocupada que ela roubaria seu filho. Então ela perguntou à garota o que ela mais gostava no seu filho, e pensando por um momento, Misha respondeu que ela gostava do seu grande coração, e sua mãe estava feliz que seu filho encontrou uma boa esposa, e foi fazer o bolo de casamento para eles. E mais tarde, quando eles caminhavam para casa, Misha revelou que ela não via seus pais desde que nasceu, e que aquele homem que a levou para a escola não era seu pai. E de repente, naquele momento, uma barreira mágica foi lançada, e um coliseu apareceu para prendê-los. E dentro das sombras, o homem apareceu, se apresentando como Lorde Demônio, chamado Leorg Indo, dizendo que ele era o irmão mais velho daquele valentão de antes. E então o irmão mais velho deu uma bronca nele, dizendo que sua família não tem utilidade para pessoas fracas como ele. E depois ele eletrocutou ele, dizendo que Anos seria o próximo por desrespeitar os puros sangues nobres do Rei Demônio. E Anos revela que ele não se importa nem um pouco com as linhagens dele, e quando eles invocaram seus feitiços para atacá-lo, Anos começou a quebrar as leis da própria magia, destruindo os próprios feitiços deles. E todos eles começaram a explodir, e quando a poeira baixou, o nobre decidiu lançar sua habilidade final, a magia de origem proibida, transmitida apenas através da família real. Mas quando ele lançou em direção a Anos, um farol vermelho explodiu em direção ao céu, e depois é mostrado que ele não sofreu sequer um arranhão, até porque a magia de origem era o ato de tomar emprestados os poderes do Rei Demônio, então não seria capaz de afetar o próprio Rei Demônio. E mesmo com todo o seu desrespeito, ele decidiu dar a ele uma última chance e ressuscitou seu irmão como um zumbi, como uma alma perdida. Ele foi capaz de destruir completamente a magia de seu irmão, e enquanto o zumbi continuava se aproximando, Anos disse a ele que sua única chance de se salvar era se lembrar dos momentos que passou com seu irmão, e conviver com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. E quando o homem se recusou, Anos ordenou que ele chamasse o nome de seu irmão, e enquanto suas memórias brilhavam em sua cabeça, o campo explodiu com os poderes mágicos, e Anos
Anos pensou que era uma pena o quão fracos os laços familiares se tornaram. E com todo o Coliseu desabando, Anos decidiu lançar uma barreira protetora sobre os dois cadáveres, junto com a garota Misha, antes que todo o campo fosse destruído. E a garota olhou para Anos, e ele estava desapontado com o quão inúteis seus descendentes se tornaram. Então Anos decidiu revelar a verdade, dizendo que ele era o verdadeiro Rei Demônio da tirania na Era Mítica. O herói do mundo havia chegado para desafiar o Rei Demônio, mas Anos revelou que matar demônios não colocaria fim à guerra. Entretanto, para dar uma chance à paz, Anos se ofereceu para sacrificar toda sua energia mágica e vida para criar uma barreira entre as 4 dimensões, dizendo que ele também estava cansado dessa tragédia patética, e o herói decidiu confiar nele, agradecendo por sua gentileza. E depois, naquele momento, Anos começou o ritual, e o herói apunhalou ele no coração, e Anos desejou que em sua próxima vida eles pudessem se tornar amigos. E conforme a expansão de energia mágica explodisse para fora, as barreiras entre os reinos foram criadas. E alguns momentos depois, Anos acordou com seus novos pais, e durante seu primeiro dia de aula, Misha disse a ele que ele era o único que falhou no exame de conhecimento. E quando a aula começou, a professora mostrou para eles a base de todos os feitiços mágicos. Mas Anos disse a ela que ela estava completamente errada, então ele desceu para mostrar a verdadeira. E a professora ameaçou expulsar ele, se ele estivesse mentindo. E com uma única mudança no fluxo mágico, Anos dobrou a produção de efeitos mágicos, e voltou para seu assento, deixando os alunos sem acreditar. E depois de se sentar, a professora anunciou que haverá um duelo em grupo nas próximas semanas. Então aqueles que querem se tornar líderes de um grupo devem se apresentar. E a garota loira foi a primeira a levantar a mão, dizendo que seu nome era Sasha. E Misha revelou dizendo que ela era sua irmã mais velha. E depois de ouvir essas palavras, Anos se apresentou como outro líder, dizendo que ele era o verdadeiro Rei Demônio da tirania. E momentos depois, todos escolheram fazer parte da equipe de Sasha. No entanto, quando ela foi até Anos, dizendo que, embora ele tenha conseguido uma companheira de equipe, ela era apenas um pedaço de lixo inútil, e que ela nem tinha sua própria alma, e era apenas uma boneca controlada por magia. E depois dessas palavras, Anos fala que ela não entende nada do fluxo de magia. Então Sasha prometeu se vingar por sua arrogância. E enquanto ela estava de pé, seu olho mágico da destruição ativou, mas não teve nenhum efeito em Anos, então ele decidiu se levantar com seu próprio olho da destruição, avisando para ela reconhecer seu lugar. E quando as aulas terminaram, Sasha apareceu diante deles, dizendo que queria colocar uma condição em sua próxima partida. Se ele vencesse, ela se juntaria à sua equipe, mas se ele perdesse, Anos se tornaria seu escravo para sempre, e teria que obedecer todas as suas ordens. E sabendo que ele venceria de qualquer maneira, Anos concordou, e uma semana depois, Anos enfrentou Sasha na floresta, e eles criaram um feitiço para selar as condições para seu duelo. E assim que o acordo foi selado, um pássaro anunciou o início do exame, e em um instante a equipe de Sasha construiu um castelo para proteção. E a garota Misha se pergunta qual seria o plano deles, e Anos revela que ele não tem a intenção de se esconder. Então ela criou 3 castelos com seu feitiço para criar uma distração. E dentro do castelo de Sasha, enquanto tentava comandar seus homens em seu território, eles perceberam que Anos estava se aproximando. Então ele os chamou de fracos covardes, e os alunos se perguntaram como é que ele conseguiu invadir a comunicação. Então ele disse que invadiu a conexão mental entre eles. E enquanto ele segurava o castelo, ele levantou ele inteiro com uma única mão e jogou o castelo em direção ao céu, antes de pegá-lo novamente. E enquanto girava o castelo, ele o jogou para longe, fazendo ele cair no chão. E os alunos foram completamente humilhados por esse ataque dele. E mesmo assim, a garota Sasha sugeriu criar um novo feitiço, um ataque poderoso o suficiente para destruir qualquer coisa diante de seus olhos. E eles invocaram uma arma poderosa, usando um feitiço combinado, e dispararam contra ele. E o nosso protagonista está pensando que eles merecem uma recompensa por seu esforço, e dispara uma pequena chama que destruiu o feitiço inteiro deles, e começou a voar em direção ao castelo. E com medo, todos eles lançaram feitiços de escudo, mas a chama destruiu todos eles, e caiu no castelo, queimando tudo instantaneamente. Então depois Anos apareceu na frente de Sasha, e ela se perguntou como ele conseguiu lançar um ataque tão incrível sozinho. E ele revelou que não era nem mesmo um feitiço poderoso, mas na verdade era um feitiço ainda maior. Mas nada disso está importando para ele agora, e ele se lembra da promessa que ela fez para ele, dizendo que ela agora vai ter que se tornar sua escrava, e fazer qualquer coisa que ele pedir. E ela diz que não vai fazer isso nem ferrando, e a garota Misha tenta ajudá-la, dizendo que seria melhor para ela se render. Mas mesmo não querendo, ela concordou em obedecer seus comandos. E quando ela perguntou se Anos estava disposto a tê-la em sua equipe, ele respondeu que sim, dizendo que os olhos dela eram lindos, e que eles emanam uma das formas mais elegantes de magia que ele já viu. E mais tarde naquele dia, quando ele convidou as garotas para jantar, sua mãe ficou surpresa por ele ter trazido mais uma esposa para sua casa, e seu pai estava orgulhoso de ter criado um grande homem. E naquela noite, quando eles chegaram na sua casa, Sasha decidiu falar com Anos sozinha, e agradeceu ele por ajudar no seu relacionamento com sua irmã, e decide fazer uma pergunta para ele. Ela então pergunta o que ele faria se seu destino
destino estivesse sendo controlado por alguém. Então ele responde que iria aniquilar qualquer um que ficasse em seu caminho. E Sasha pede para ele se aproximar, e do nada dá um beijo nele, e diz que apenas o beijou como amigo, e não porque ela sentia algo por ele. E depois desse momento de romance, Anos vai embora. E caso você queira a continuação, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.